Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Tô fixando aqui o tema da nossa live. A gente vai estar falando sobre mudança de critério jurídico. Olá, Carlos, Fernando, tudo bem, querido? Sempre aqui com a gente. Gleidson, Carla, Beta. Thaís, nossa convidada aqui também já está. Já tô chamando ela. Oi, Marília. Tudo bem, minha querida? Carla. Quanta gente querida. Peraí. Gabriel, Rodrigo. Gente, tô muito animada porque hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente relevante que envolve aí o artigo 146 do CTN. E essas discussões entre 146 e 100 são discussões do dia a dia da gente, né? E que envolve também, de certa forma, o princípio da proteção da confiança. Bem, queria aproveitar para fazer um convite a vocês aí para o nosso clube de jurisprudência tributária. A gente está cada dia mais aí com novos membros, conversando, debatendo sobre os precedentes. Então, se você não conhece ainda o nosso clube de jurisprudência tributária, não deixa de conferir no link da bio, que essa família está crescendo, é muito bom debater com vocês os precedentes. Bom, Carolina, Carol... Gente, peraí, deixa eu fazer... Peraí, Mari já está entrando. Olha ela aí. Oi, Mari, tudo bem, querida? Tudo, e aí, Micaela, tudo bom? Tudo jóia. Tava falando com o pessoal como tá animado o nosso clube de jurisprudência tributária. O último bate-papo foi sensacional, falando sobre coisas julgadas, tema 881, 885. Eu tava E quase hoje, que eu ouvi você falar, fazer pois é, vou reiterar o convite, inclusive, né? Que os pois é. debates estão bem animados. Agora a gente mudou, inclusive, aí a forma da sala de aula invertida. A gente está utilizando aí uns métodos bem legais. Então tá super interessante. Não é? E agora a gente vai estar trazendo a nossa maravilhosa convidada. Peraí, cadê ela? Está aqui. Thaís, já entrando. Peraí, que Marília saiu. Olá, Thaís! Tudo bem, querida? Olá, Como está? boa noite, Micaela, tudo bem? Tudo ótimo. Gente, uma alegria imensa ter você aqui conosco no Tributário em Jogo. Obrigada por ter reservado a agenda para estar aqui com a gente hoje. É uma grande honra recebê-la. Imagina, eu que agradeço pelo convite, estou super feliz. Você sabe que é um tema que eu amo, né? Que eu estudo muito esse tema. Então é uma delícia poder dividir um pouquinho aqui com vocês, poder ouvi-las, poder trocar ideia. Sempre muito válido. Então, gente, a Thaís é conselheira do CARF. O tema de doutorado dela na USP foi exatamente o que ela traz aqui para vocês, mudança de critério jurídico. É árbitra também na Comissão Brasileira de Arbitragem. E eu queria começar, Thaís, conversando com você um pouquinho sobre o próprio conteúdo desse artigo. Porque, veja, é um artigo que muitas vezes, quando a gente está na graduação, e eu achei extremamente é, é, meritória, válida, prática e importante o seu objeto de tese de doutorado. Porque a gente passa muitas vezes na graduação por esse dispositivo sem dar o devido valor a ele, mas na realidade prática, milhares de discussões envolvem exatamente o debate da aplicação do 146 ou do próprio 100, porque muitas vezes as defesas, inclusive, misturam os dois dispositivos entre alterações de critério jurídico e a questão de normas complementares que são alteradas aí. E eu queria começar justamente no debate do que seria, qual seria o âmbito de abrangência desse dispositivo no seu sentido. Perfeito, Micaela. É justamente assim que começa a conversa sobre esse tema, tá? E a conversa começa mais especificamente porque ele é horroroso. A redação dele é horrorosa, tá? É verdade. Sou fãzona do CTN. O CTN é uma lei dos anos 60 e continua, é um texto muito bom para muitas coisas, né? Tanto que assim, a gente está falando de reforma tributária, mas CTN fica.
né? Assim, o CTN é uma boa lei. Mas esse dispositivo em específico, ele é triste. Porque ele é ambíguo e ele está num contexto já complicado, que é o contexto de revisão de lançamento tributário. Então, de fato, causa muitas dúvidas. E o tema foi pensado porque a gente tinha doutrina falando sobre revisão de lançamento tributário. Tem muitos livros bastante relevantes sobre isso, muito importantes. Mas eu acho que ninguém tinha tido coragem de ficar só nele. Não. Isso, ele é tão relevante que ele vira uma tese de doutorado de 270 páginas. É incrível. É extremamente, é demais. Inclusive, a tese ficou maravilhosa, né, Thaís? Ai, obrigada. Ficou Sério, impressionante. altruísta. Corajosa. O doutorado por si só já é um ato de coragem. Você escrever sobre um artigo, mais especificamente, realmente, parabéns. Sincero, eu não fui bem altruísta, porque como conselheira do CARF, eu precisava julgar os casos, né? E daí as pessoas traziam nas defesas a questão da mudança de critério jurídico. Eu falava, gente, assim, não, nada, nem ninguém está resolvendo meus problemas. Eu não sei, eu preciso melhorar isso. Então, assim, a tese ficou bacana e eu estou tendo um feedback muito bacana dela, porque ela ficou muito prática. Ela é para resolver caso. Então, tem uma base teórica, eu estudei que nem uma maluca para entender esse artigo 146 em contraposição ao 100, como a Micaela já adiantou super bem, com uma base de direito administrativo, preponderantemente. Porque o que eu percebi, Micaela, que assim, as novas vozes falando sobre o artigo 146 eram no sentido de trazer o princípio da proteção da confiança, tá? Que com toda a exegese que vem da Constituição sobre segurança jurídica e o caráter subjetivo da segurança jurídica, então da proteção da confiança dos contribuintes, para fazer uma releitura do 100 e estender um pouco ele. Tá? Exato. Só que na prática fica muito complicado. Você tentar estender um dispositivo com base em princípios constitucionais, ainda mais quando você está falando de julgamento administrativo. Se a gente está falando de CARF, a gente está falando de uma cognição delimitada, que eu não posso falar de constitucionalidade de lei. É verdade. Entende? Então, não resolvia muitos meus problemas, sabe? Porque qual que é, assim, daí voltando à pergunta inicial, o conteúdo básico desse dispositivo, do artigo 146? Receita Federal lavra um auto de infração, tá? Adotando um determinado critério jurídico. O exemplo clássico. Você, contribuinte, não, eu estou glosando essas despesas aqui do seu IRPJ, contribuinte, porque essa despesa não está comprovada. Eu te intimei para comprovar essa despesa, você não está comprovando, portanto, tome o auto de infração, tá? Deduzido o seu lucro real. Beleza. O contribuinte vai lá na ação e traz a documentação. Prova que aquela despesa existiu, tá? Traz os documentos fiscais. Da DRJ avalia aquilo e fala, fato, verdade, comprovou aqui. Porém, eu acho que a glosa deve ser mantida porque essa despesa não é necessária. Isso é básico. Isso acontece direto. Isso é o exemplo clássico de mudança de critério jurídico que o artigo 146 resolve, porque ele fala, olha, quando no bojo do lançamento tributário você tiver um critério jurídico, não pode decorrer do processo administrativo que revisa aquele ato de lançamento ser alterado pela autoridade julgadora o lançamento tributário. Então, qual que é o detalhe do 146? O que ele fala? Que a decisão de primeira instância que muda o critério é nula, e não que o auto é nulo. Que é o que normalmente, não normalmente, o que muitas vezes o contribuinte pede. Então cancela o lançamento. Não, calma. Entendeu? Foi a DRJ que errou no seu ato administrativo de julgamento, porque ela alterou o critério jurídico, tá? É sobre isso o artigo 146 e fim, tá?
Só que qual que é o problema? Existem diversos outros casos que não cabem nessa caixinha básica. E é por isso que, com muita propriedade, por exemplo, o professor Humberto Ávila vem e traz o princípio da proteção da confiança, falando, olha, não é só para isso que o 146 serve, ele serve para outras coisas. Mas, de novo, é complicado. Quando a gente vai no Rubens Gomes de Souza, naquele compêndio de legislação tributária, e a gente percebe que ele estava falando só sobre essa situação, tá? Quando ele escreveu o artigo 146. Então, daí, como é que faz para os outros casos, tá? Porque o que o artigo 100 faz em contraposição do CTN? Ele não está falando de alteração do ato administrativo individual e concreto de lançamento. Ele está falando de normas gerais. Ele está falando, você que contribuinte que cumpriu uma instrução normativa, não pode a Receita Federal vir depois e mudar de ideia, que aquela IN não, aquele critério jurídico que está na IN, ele não é mais válido, e te cobrar o que você não pagou porque você estava cumprindo a IN. Só que o 100 parágrafo único fala, o que não vai ser cobrado é multa e juros. O tributo, sim. Por quê? Porque qual que é a básica? Olá, Tatiana, tudo bem? Oi, Thaís, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Aproveitando aqui que entrei. Desculpa o meu pequeno atraso. Mas é importante estar aqui. Porque qual que era a lógica do Rubens Gomes de Souza quando ele fez o artigo 100 também? Era, olha, a gente... Direito tributário. Direito tributário é a coisa mais importante que existe, é o princípio da legalidade. Então, se eu tenho uma IN que estava errada e falava que você não precisava pagar determinado tributo, tudo bem que você cumpriu a IN, então você não pode ser penalizado. Porém, quem deve ou não deve tributo é a lei. E se a IN estava errada, eu vou te cobrar o tributo. Então, é uma garantia menor em comparação com o artigo 146, que fala nem tributo você cobra se o critério estava equivocado. Exatamente. Eu acho engraçado, Thaís, que é muito comum a gente pegar defesas que usam esses artigos de forma alternativa, né? Então, diz assim, olha, aqui houve uma alteração de mudança de critério jurídico. Então, eu entendo que, na verdade, o auto de infração deve ser anulado com base no 146. Bom, se eu não ganhar, então não. Como eu senti também seguir lá a instrução normativa XPTO, e, na verdade, essa instrução foi revogada, então, pelo menos, você só me cobra o tributo. Mas não são alternativas, são situações absolutamente distintas de aplicação do 146 de 100. Absolutamente distintas. E é muito interessante porque eu sei que todas vocês aí têm uma vida acadêmica e como que a gente se depara com os temas, né? Eu escolhi o meu tema de doutorado porque, mudança de critério jurídico, porque eu fui fazer uma disciplina na França, quando eu estava no doutorado, e daí eu peguei uns livros e tal, de processo administrativo fiscal franceses, e eu percebi que o artigo 100, né, que eles têm lá na França, do Código de Procédure Fiscale, ele é igual ao nosso, só que ele exonera os tributos também. Que interessante. Então, ele tem uma extensão muito maior, uma disciplina muito maior, ele cataloga situações, então tem uma jurisprudência também dos tribunais que julgam matéria de ordem pública, né, os tribunais administrativos franceses, dando essa garantia contra mudança de doutrina administrativa, que eles falam. Então, o critério jurídico eles chamam de doutrina administrativa. E é super interessante, sabe? E daí que eu falei, não tá muito desarrumada a história no Brasil, vamos ver se a gente bota no lugar, sabe? E aí que veio toda a ideia do livro de trazer todos os institutos de direito administrativo para arrumar o que o artigo 146 e o 100 não disciplinam. Então, justamente, a gente tenta utilizar eles como coisas intercambiáveis e não são. E a gente tem instrumento, sabe, Micaela? Então, estudando, por exemplo, que eu estava te falando, normalmente as pessoas pedem o cancelamento do auto de infração, porque está equivocado, sendo que o 146 fala que o que se cancela é a decisão de primeira instância, né? Só que tem disciplina. Se a gente for à lei da ação popular, que é uma lei dos anos 70, lei 4717, se não me engano, ela que disciplina o controle dos motivos e da motivação dos atos administrativos, de maneira geral. Uhum. O que é o ato administrativo?
administrativo, tá? E essa lei fala, ó, se você tem um vício com relação ao motivo ou à motivação do ato administrativo, você cancela, tá? Então, eu não preciso tentar me socorrer no CTN e alargar esses dispositivos, porque eu tenho uma disciplina de direito administrativo que me dá esse tipo de mecanismo, entendeu? E daí eu acho muito importante também, porque só faz o imbróglio ficar maior. Resolve questão de erro de fato e erro de direito, que é uma bagunça. Assim, na teoria é lindo. Você olha aquele precedentezinho lá do STJ, bonitinho. Aquele caso não tem crise que gerou repetitivo. Uhum. A vida dos réis mortais que estão ali, né, pegando os autos de infração super cabeludos, aquilo, assim, não amarra, porque como que você separa fato e direito na aplicação da lei? É basicamente impossível. Então, assim, fica tudo muito fluido. Então, a gente tendo atenção a esse regime de controle dos atos administrativos que existem, estão aí prontinhos para a gente usar, a gente quebra essas amarras, sabe? De uma maneira muito mais segura, inclusive. Porque também tendo muita honestidade intelectual e acadêmica, tem que cair o auto de infração que está errado, que fere o interesse público de só perquirir o crédito tributário que está conforme a lei. Tá? Então, o auto de infração bom tem que ser mantido. Então, é por isso que é muito importante uma releitura desse tema com esses novos instrumentos para que os autos de infração propriamente feitos persistam sem a gente ficar tentando forçar dispositivos que de uma maneira muito forçada mesmo, né? E por que eu acho? Não sei se você, Micaela, que atua muito no CARF, repara isso. O conselheiro pega a birra de um assunto. Se começa a aparecer defesa tentando forçar demais um assunto e tirando totalmente do razoável ali, do que o texto permite, o negócio perde o foco, sabe? Então, o que eu comecei a reparar? Que casos bons de mudança de critério jurídico, bons no sentido de aplicação do CTN propriamente dito, o contribuinte estava perdendo, porque o povo estava ficando com birra. Porque, então tudo é mudança de critério jurídico agora, sabe? Vulgarizou o artigo, né? Você passou a usar ele por qualquer... E isso realmente é uma tendência, viu, Thaís? Eu vejo que em revisar a peça dos advogados, existe uma tendência muito grande deles virem. Eles adoram o artigo 146. Vamos lá alguma coisa. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos botar o artigo 146 no seu devido lugar. E eu acho que um dos grandes méritos da tua tese foi exatamente essa estrutura teórica que você deu de suporte ao dispositivo. Porque eu confesso a você que eu achava ele meio solto no ar. Eu acho que você resumiu muito bem, deixando claro, primeiro, a falha redacional dele, e segundo, a alocação dele. Ou seja, uma revisão de um ato de lançamento é completamente diferente, né? Aliás, lendo o seu trabalho, eu consegui ter uma diferença muito clara daquilo que realmente a gente tem no 146 e no 100, né? E, assim, eu acho também, aí eu queria ouvir um pouco a tua opinião, com relação ao seguinte, a gente está toda numa toada de revisão do próprio CTN, né? A gente teve o PLP 124, o PLP 125, tem o próprio PL 17, né, do Código de Contribuintes, PLP 17. Então, assim, todos esses projetos eles vêm com diversas pegadas e algumas delas, né, a gente nota muito esse negócio da proteção da confiança, da orientação do contribuinte, da administração procurar fazer um ato que seja mais rígido. Existe essa necessidade de segurança jurídica, né? Eu vejo que existem dois valores que são muito importantes que estão navegando, na verdade, um valor e um subvalor que seria a segurança jurídica e a proteção da confiança que estão orientando, de certa forma, essas normas. E aí, como você vê o futuro do 146 dentro desse contexto, né? Reforçado pela lógica que você desenvolveu na sua tese aí, dessa estrutura do ato administrativo? Em termos de mudança que esses projetos de lei estão se propondo, não haverá uma mudança drástica no conteúdo do 146, porque eu até conversei com o Marcos Lívio na época sobre isso, até no livro que vai ter agora sobre as propostas,
o artigo sobre 146 eu que vou escrever, né? Eu já até enviei esse artigo. Foi mais no sentido de melhorar a redação, de pontuar para que ele serve mesmo, sabe? E eu cheguei a trazer a bola do... vão aumentar o parágrafo único do 100, mas não era o escopo, sabe? Então, assim, eu não vejo grandes mudanças legislativas com relação a isso em vista. Daí a importância de realmente a gente manter segurança nos outros instrumentos que a gente que não vai vir, né? E dá para entender, sabe, Micaela, a importância disso, porque toda hora a gente fica muito incomodado com casos não disciplinados pelo CTN, pelo 146. Então, quer um exemplo claro? Mudança de critério jurídico entre lançamentos diversos. Isso. Então, você tem um primeiro lançamento tributário, por exemplo. Contribuinte, pague PIS/COFINS. Você é um varejista aqui desse setor econômico, que é farmacêutico, então você tem que pagar PIS/COFINS na sistemática monofásica, por exemplo. Ou é de perfumaria e tocador também, tudo sistemática monofásica do PIS/COFINS. É assim, tome o auto de infração porque você estava apurando errado. Daí, para essa mesma empresa, sobre essas mesmas operações, alguns anos depois, vem uma autoridade fiscal e fala, olha, veja bem, não é pelo monofásico, não. Eu acho que você tem que apurar pelo PIS/COFINS não cumulativo. E, inclusive, você não poderia, deveria ter tomado crédito assim, o débito seria assado, tome um segundo auto de infração. Sobre períodos diferentes. O primeiro e o segundo, tá? Mas mesma empresa, mesmas operações. E a autoridade fiscal falando, olha, primeiro é monofásico, segundo é regime não cumulativo de PIS/COFINS. Tem mudança de critério jurídico? Pelo 146, não resolve. Ele não está falando sobre isso. Entende? Só que os doutrinadores, alguns doutrinadores propõem uma interpretação extensiva. Se vocês forem ao livro do Chouet, ele vai falar que esse caso, por exemplo, tem mudança de critério jurídico. Tá? Eu acho complicado. Então, aquela... Eu sempre, quando acontece algo assim, parecido com isso, aí você vai literalmente para algo como a razoabilidade, né? Porque você tem que pensar em algo razoável, porque não é possível. E aí a gente fala, principalmente contribuinte no Brasil, e ainda mais agora, com todas essas coisas, assim, com reforma, e aí reforma de contencioso e vários PECs. Se não tiver algo razoável, acaba perdendo a segurança e a confiança, que é algo que você também aborda. Então, assim, acaba toda a confiança e aí não tem investimento, né? Como uma pessoa vai ter coragem de ficar num país que acontece algo assim? Você toma... E aí são 5 anos, ainda prescreve, né? Tem aí... Você nem pode discutir mais isso. Então, acaba que você perde totalmente a segurança na administração pública e a confiança, né? Então, e aí isso vai lá, a gente gosta muito de falar em relação à reforma de contencioso, até o Marcos Livre está muito à frente disso. Então, como que você reforma um contencioso? Você quer diminuir um contencioso se acontecem coisas assim, né? Então, o ideal é justamente essa discussão, assim, nessa esfera acadêmica, em algo que você traga a relevância, e o Queiroz fala muito isso. Quando você está fazendo algo acadêmico, qual a relevância disso? E é justamente isso que você está fazendo, né? Trazer para a prática. Peraí, gente, vamos colocar isso em algo palpável para a gente dar efetividade a isso. Eu não quero só escrever para ficar lá um livro bonito, né? E realmente é isso que você está fazendo, porque não tem lógica um negócio desse, né? Não, e uma coisa que eu acho que você falou, que tem uma utilidade muito grande, é importante ser destacado, que nem sempre a gente pensa nisso, é justamente o fato de que nem sempre os artigos do CTN vão cobrir a situação. Essa situação que você trouxe, eu adorei o exemplo, porque ele realmente é um exemplo prático, já aconteceu, algumas vezes, pelo menos, sob meu conhecimento. O que acontece? Você tem aí uma total esquizofrenia, para não falar bipolaridade, eu acho que a bipolaridade é um termo melhor, da própria administração.
Porque ela está te dizendo o seguinte, olha, meu amigo, essa operação aqui eu não vejo dessa forma. Aí você vai lá, digamos que você resolva até aderir a esse auto de infração, pague. Diga, realmente, cara, não é o caso. Aí, dali a 4 anos, você recebe um outro auto de infração dizendo que aquilo que você estava fazendo e foi autuado estava certo. Vai pro 5 Então, para não ter chance de voltar tudo atrás bem. ainda. 5 não tem chance de voltar, já era. Ou seja, eu estou sendo orientado pela administração, corrigindo meu comportamento e agora eu estou sendo autuado porque ela mudou o entendimento. Ou seja, é claro, isso não é a mudança de critério jurídico do 146, mas sem dúvida é um comportamento da administração que viola a segurança jurídica, que ao fim e ao cabo viola a proteção da confiança e que não é desejado. Não tem uma solução pronta no CTN hoje? Não vejo uma solução pronta para isso no CTN hoje. Mas eu veria, por exemplo, uma saída, como uma violação à razoabilidade, à proporcionalidade, usando até o artigo 2 lá da 9784, alguma coisa a mais por aí. Dizendo, olha, a administração ela não pode me trazer uma determinada orientação e depois mudar de entendimento. Isso é muito comum. E aí vem para o ponto também que eu acho interessante, que a própria pesquisa do INSPER trouxe para a gente, no sentido de que essas alterações de entendimento que estão muitas vezes na mão do auditor fiscal, né, que está lá solitário na sua criatividade, autuando e analisando os fatos, às vezes é importante a gente ter uma norma que oriente essa criatividade, né? Porque essa criatividade solta demais na pista gera isso que, de certa forma, a Marília colocou, que é uma insegurança jurídica muito grande, né? E, assim, como é a visão, Thaís, do conselheiro, né? Tirando essa questão da birra que a gente sabe, eu entendo, porque eu vejo isso nas peças, a gente cortou bastante a tendência as peças irem com 146 como artigo 5º, inciso 35, todo mundo fala que tem direito a acesso à justiça, aquela coisa. Você tem que parar um pouco de banalizar os artigos constitucionais, eles têm o seu lugar, né? E os legais também. Como é que é isso lá no âmbito do CARF? A gente tem o reconhecimento realmente dessa alteração de critério jurídico para rever o lançamento? Como é que é a jurisprudência administrativa aplicando isso? Então, só vamos começar por esse exemplo que eu dei, tá? Regra geral, a jurisprudência do CARF fala não há mudança de critério jurídico protegida pelo CTN nesse caso, tá? E eu acho que, de fato, esse tipo de situação tem mais chance no judiciário, sabe, Micaela? Porque, por exemplo, na tese, eu trabalho com a questão da proibição do venire contra factum próprio. Muito bem trabalhado pela doutrina administrativista, tá? E a lógica dessa construção doutrinária para casos em que não há regra específica, vem a proibição do venire contra factum próprio. Então, seria justamente para essa situação, tá? E só que daí é uma construção com regras claras, com uma forma de aplicação clara, com mais assim palpável do que a gente falar só em princípios, sabe? Então, por isso eu acho essa uma boa vertente da gente pensar nisso. Mas existe um precedente do CARF que deu razão para o contribuinte justamente nesse caso. Eu tenho até o número dele aqui anotadinho, que é um exemplo. Depois eu posso passar para vocês. Aqui, ó. 302.007.592, tá? Eu tô louca para ver o que a Câmara Superior vai falar sobre isso. Eu acho que esse acórdão vai ser reformado. Vamos ver. Mas assim, mas ao mesmo tempo, o CARF, ele é solidário a esse incômodo, tá? É que nesse caso, por exemplo, qual que é o argumento em sentido contrário? Que vejam, faz sentido. Não pode o entendimento da administração pública como um todo ser pautado como entendimento de um auditor fiscal, que lança o primeiro auto de infração. Se eles é dever da administração pública emitir um novo ato administrativo, mudando o entendimento do primeiro que não estava apropriado, tá? Mas daí vem todo o regime de controle dos atos administrativos que não está no artigo 146 e que pode ser melhor trabalhado. E existem outros casos, por exemplo, tem um caso muito interessante que aconteceu o seguinte: você tinha uma primeira instrução normativa, né, para vocês verem como o CARF é sensível em alguma medida.
Uma primeira instrução normativa falando, você contribuinte desse tipo de operação, paga preço de transferência usando esse método de preço de transferência, nem lembro qual que é. Tá? Essa é uma primeira instrução normativa. Daí vem uma segunda IN, falando, viu, não é esse método não, é outro, mais oneroso ao contribuinte. Tá? Então, quer dizer que o contribuinte que estava se beneficiando da primeira IN estava fazendo errado, porque veio um segundo ato administrativo falando, ó, é desse jeito mais gravoso aqui que deve ser calculado o preço de transferência nas operações nacionais entre empresas ligadas, tá? Nesse caso, o CARF deu razão ao contribuinte para recolher não só multa e juros, mas também não recolher tributo. Interessante. Ou seja, foi além do artigo 100, parágrafo único do CTN. É um voto, o relator foi o conselheiro Luiz Flávio na época, e pasmem, é unânime. Não, realmente, essa é para demais, porque geralmente, eu até tive um caso que foi engraçado, né? É bem na área de óleo e gás, né? Que envolve a questão de tributação de GLP. Quando veio a CID sobre combustíveis, a 10336, ela previa lá que você podia cobrar CID em relação a gás liquefeito de petróleo, inclusive derivado de gás natural e nafta petroquímica, mas você não sabia se ele estava se referindo ao GLP espécie ou gênero, porque tem gente que o NCM GLP gênero, que envolveria as espécies GLP, propano, butano, que na verdade o GLP é uma mistura perfeita de 50% propano e butano, né? Então, você tem um desnível nessa mistura, você vai ter o propano, vai ter butano. Verdade é essa. E aí a indústria bateu na porta da Receita Federal e falou, cara, eu vou recolher o que é isso? Aqui que você está falando de GLP espécie ou é gênero? Aí saiu uma instrução normativa 15 dias depois, detalhe que tudo ia começar a viger a partir do dia 1º de janeiro de 2002. Aí saiu a instrução normativa falando, não, o NCM é só GLP espécie. Aí beleza, a galera falou, bom, é GLP espécie, esquece propano, butano, não recolhe. Pois bem, 10 meses depois, tá, isso é a instrução normativa 219. Ela dizia, olha, leia-se no NCM, espécie, também o gênero. Aí botou propano, butano. Interprete-se, por favor, a partir de 1º de janeiro do ano de 2002. Aí vieram, sem brincadeira, mais de 150 autos de infração sobre o tema. Assim, Aí todo mundo reclamando, né? Não, gente, mas peraí, pô, mudança, artigo 100, não sei o que lá, autuação. Resumindo, muitas coisas no CARF caíram por artigo 100, parágrafo único do CTN, aplicaram, e algumas outras tiveram que cair no judiciário, mas nunca entendendo por alteração de critério jurídico. Porque, de fato, foi norma complementar, né? E ali havia uma briga se era possível você interpretar realmente dentro da visão gás liquefeito de petróleo, incluindo o propano-butano. E se entendeu que era viável essa interpretação. Né? Então, a priori, eles disseram, não houve uma alteração interpretativa, uma orientação equivocada para o contribuinte, que por isso não poderia retroagir. Você veja que interessante essa discussão, né? Tem. No final, assim, a gente trata como alteração de critério jurídico, tanto alterações dentro de atos individuais e concretos, que daí seria lançamento 146, como também alteração de critério jurídico entre atos gerais e abstratos, que daí a gente está falando do artigo 100, tá? Só que as consequências dessas alterações são diferentes, as hipóteses são diferentes, as consequências são diferentes, sabe? Então, é interessante. E nesse tipo de, também, casos muito interessantes, que eu também vejo alguma sensibilidade no CARF, em alguns julgados, quando você começa a falar de mudança de critério, não entre atos da administração fiscal, mas entre atos emanados de autoridades públicas diferentes. Por que acontece? A Receita Federal não está sozinha no mundo, né? Então, muitas vezes a gente precisa de interpretações de autoridades públicas fora do âmbito fiscal, tá? Vou dar um exemplo, que também não é nada regulado pelo 146, pelo 100, né? Então, mas também representa uma mudança de critério jurídico. Para também exemplo de PIS/COFINS. Contratos a longo prazo, a preço pré-determinado, recolhe-se PIS/COFINS na sistemática cumulativa.
É uma exceção que as empresas ficam na sistemática acumulativa, não têm direito ao crédito. Beleza. O que é preço pré-determinado? Normalmente essas empresas são do setor de energia, né? Tem muitas desses contratos longos a preço pré-determinado. Daí o que acontece? A ANEEL, que é a agência reguladora responsável pelo setor, vem e fala: preço pré-determinado é isso, 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 e inclusive, se você tem uma correção do seu contrato pelo IGPM, eu considero que você não está alterando o preço. Então, a atualização pelo IGPM segue sendo preço pré-determinado. Instrução da ANEEL via ato público para todo mundo do setor. Daí vem a Receita Federal e fala: não. Eu entendo que o GPM descaracteriza a pré-determinação do preço, recolha PIS/COFINS e sistemática não cumulativa. Caraca. E agora? Então, assim, existem... no final, esse tipo de caso no CARF acabou indo para uma outra toada sobre laudo, sobre a composição do IGPM no custo global, etc. Assim, então, a jurisprudência tomou um outro caminho que acabou sendo minimamente justo para os contribuintes. Mas existem alguns precedentes que atentavam para isso. Falavam: olha, o contribuinte está seguindo a agência reguladora do setor. E a agência reguladora do setor, interpretando a mesma norma, está dizendo que isso não descaracteriza a predeterminação do preço. Então, como é que pode uma outra autoridade pública federal, tá? Então, a gente está falando do mesmo nível de ente da federação, falar algo diferente? É algo super complicado. Mais um exemplo que não está abarcado pelo 146 nem pelo 100, mas que tem uma mudança de critério jurídico e que a gente precisa de instrumento para adequar. Daí vem proibição de venir em contrafacto próprio, regime de controle dos atos administrativos e todas essas outras vertentes para a gente conseguir um resguardo da proteção da confiança dos contribuintes. Interessantíssimo esse caso. E realmente não é raro você ter divergências entre a ANP, Receita Federal, ANEEL, Anatel e outros órgãos. É realmente interessante, né? E você coloca o contribuinte numa posição de dificuldade, porque a quem seguir, como seguir, a quem orientar, né? E como criar um incidente de uniformização de entendimento, tipo, ANEEL, e aí, a partir desse auto de infração, o que eu vou fazer? Você entendeu? Vai mudar o entendimento? Vou seguir a Receita Federal? É porque tem isso. Falta também um incidente de uniformização entre as autarquias federais, mais as agências reguladoras com relação a determinados critérios. São complexos, de fato, né? E outros evoluem também, né? Isso é importante, assim, também, de novo, tendo honestidade intelectual, a inteligência da administração pública não pode ser engessada. Então a administração não pode mudar de opinião? Claro que ela pode, ela deve. Né? O mundo muda, o direito muda, o entendimento muda, que nem se muda a jurisprudência, tá? Só que nem existe regime de modulação de efeitos para mudança de jurisprudência, precisa ter um regime de controle para os atos passados, para que o contribuinte não saia prejudicado em razão da mudança de entendimento. Então pode mudar? Pode, só que muda para frente. Interessante, a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela traz um pouco essa preocupação, né? De quando você vai analisar ou julgar os fatos, que você leva em consideração a situação no momento em que eles foram praticados, justamente tentando trazer esse resguardo da segurança jurídica. E eu acho que isso demorou muito tempo a ser implementado até na própria seara do direito administrativo, Thaís. Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, porque, assim, primeiro, eu acho muito meritória essa revisão do direito administrativo, mas ele durante muito tempo ficou sob a égide de um discurso muito ligado a um período mais totalitário. Tanto é que os doutrinadores de direito administrativo vinham da época da ditadura, né? Ele Lopes Meirelles, que é sensacional, ele trazia um direito administrativo que era de um Estado totalitário. Supremacia do interesse público acima de tudo, e a gente não tinha uma visão realmente muito perfeita com relação a essa necessidade de oxigenação, mas respeito também ao contribuinte, aquela figura, não é? A administração ela não é só um elemento em si, né? Existe o administrado e a gente precisa se preocupar com ele, porque esse cara vai sofrer impactos à medida que eu for
alterando os meus entendimentos. E aí a gente vê que há uma revisitação também do próprio direito administrativo, com algumas obras que oxigenam ele, que dizem, não, o direito administrativo ele tem que ser eficiente, ele tem que promover alterações, mas ele também tem que gerar segurança jurídica. Não é só o ato da administração como algo que eu vou respeitar criticamente. E aí eu queria saber de você se isso, de certa forma, te inspirou também dentro do teu trabalho para trazer essa força do critério jurídico dentro de uma análise da teoria administrativa já oxigenada sob essa ótica mais democrática. Perfeito. É justamente isso. Sim. O direito administrativo mudou. Tá? A gente vê hoje a doutrina administrativista muito mais preocupada com a questão de boa-fé. Eles falam mais em boa-fé do que em proteção da confiança. Mas, assim, sabe, no fim, o que se quer é dar um regime adequado para a segurança dos administrados, que no nosso caso são os contribuintes. Os contribuintes são os administrados, tá? Então, muita coisa do direito administrativo foi revisitada. Inclusive, teve algo que eu tive que trabalhar muito na tese, que é a questão de atos administrativos vinculados versus discricionários. Que, assim, vida inteira todo mundo aprendeu, né? Tem administrativo vinculado e tem administrativo discricionário. Quando a gente está no tributário, estamos falando exclusivamente do plenamente vinculado. Não é só vinculado, é plenamente vinculado. Está no artigo 142 do CTN. Que, assim, se a gente for pensar, ao fim e ao cabo, nada é do que uma forma retórica de dar uma força. Porque plenamente vinculado, você me desculpa, é vinculado. Assim, não sabe. Sabe? É o legislador emocionado ali na hora. Exato. Assim, ó, eu quero mais, veja, eu quero com, assim, estrelinhas aqui, grifado. Então, no direito administrativo, essa história dessa dicotomia estanque entre atos vinculados versus discricionários não tem mais muito sentido. Todo mundo fala, não existe esse mundo, isso era um mundo ideal, tá? No mundo real, todos os atos administrativos, eles vão ser em alguma medida vinculados e alguma medida discricionários. Então, a gente avalia isso em uma razão de preponderância. Uhum. Tá? Até mesmo Vinculado de acordo com algum elemento do ato administrativo. Desculpa, Tatiana. Não, imagina, era só uma observação bem curta, até mesmo porque a discricionariedade não é arbitrariedade, né? Então, ela está escorada. Ela está escorada. Isso é algum grau de vinculação. Então, acho que essa sua observação tem toda a pertinência. Sim, e do meu ponto de vista, quando a gente está falando de atos que interpretam a lei, interpretam conceitos abstratos, conceitos indeterminados, e a administração fala, a interpretação desse conceito é essa, render isso. Depois, num outro ato, ela fala, não é bem isso, é aquilo. Mas ambas as interpretações cabem dentro do conceito, eu estou tendo uma mudança de entendimento por discricionalidade. Uhum. Tá? Sim. Se o André estivesse aqui nessa live, ele ia estar brigando comigo. A gente já brigou por conta disso. Mas isso não é verdade também, né? Ele ia brigar com qualquer um. Se você falasse o contrário, era capaz de ele brigar também. É super legal, assim, a gente trocou muita figurinha sobre isso já, assim, mas é um ponto disruptivo do trabalho, sabe? Mas que eu tô plenamente convencida, e porque daí quando você, assim, assume isso, de que, veja, o mundo real, o mundo do direito tributário não está acima do bem e do mal, e as interpretações, existem, Kelsen, gente, desculpa, moldura, cabe mais de uma interpretação dentro da mesma moldura, tá? Uhum. Tá mudando de uma para outra, e ambas estão dentro da moldura possível, do conceito indeterminado, quer dizer que você está mudando porque você quer. Porque você quer dizer que é conveniência e oportunidade. Se é conveniência e oportunidade, a gente está falando mais de algo preponderantemente vinculado. Tá? E tudo bem mudar. Só que daí, qual é o regime que se atrai numa mudança por discricionariedade? Efeito ex-tunc para o futuro. Revogação dos atos administrativos.
tá? Agora, se eu tenho uma mudança, Me pegou aí. uma primeira ilegalidade, tá? Porque o primeiro ato legal, vem um novo falando, ó, aquele lá estava fora da moldura, agora eu tô trazendo para dentro, ex-tunc, volta para trás. Porque a gente precisa sempre restaurar o status quo ante da legalidade, tá? Então, a partir do momento que eu consigo separar esses dois universos, eu consigo separar até onde que o contribuinte pode ser prejudicado com os efeitos retrospectivos de uma mudança de um ato administrativo. Desculpe. Bom, eu fiquei aqui, na verdade, um pouco bugada. Porque eu estava aqui um pouco bugada com a sua observação sobre a discricionária. Por que seria um ato discricionário no caso de mudança de critério na mudança de entendimento sobre um conceito indeterminado qualquer? Porque, assim, realmente você está mudando porque você quer. Se você está pegando um conceito, um entendimento anterior, que era uma das interpretações possíveis, e mudando por uma outra interpretação possível. Você está mudando porque você quer. Mas aí eu acho que, pelo menos me parece, aí estou jogando aqui de pitaqueira, e aí até te pergunto a respeito, vou encaixar uma pergunta que é o seguinte: se fosse realmente discricionário, você não tem a obrigação de motivar por que o entendimento anterior foi abandonado e o novo entendimento foi adotado dali para frente, né? Por que houve uma revisitação daquele entendimento? Você não precisa se justificar. E aí, quando você tem algum grau de vinculação, mesmo que os dois sentidos ou as duas interpretações, as duas teses estejam embutidas dentro do texto, ou seja, são interpretações possíveis, você tem que justificar. Então, existe aqui um ônus de explicar por que algo foi superado. E aí, nesse contexto, você entende que mesmo quando você tem um ônus de justificar, de explicar, seria ainda assim discricionário? Vamos lá. Tanto os atos administrativos vinculados como os discricionários têm que ser motivados. Sim. Tá? O dever de motivação, ele está nos dois. Uhum. Então, assim, não seria um problema per se, mas eu entendo a sua dúvida. A sua dúvida inicial... É porque é aquele ônus agravado. É o ônus qualificado de justificativa para além. Pensando como num paralelo, quando você tem superação de jurisprudência por uma corte superior. Existe um ônus agravado de justificar por que você não só está adotando um entendimento diferente do que você tinha, mas também o que motivou esse rompimento. Mas enfim. Tem que sempre lembrar de uma coisa. Quando a gente está falando de ato administrativo, a gente tem que lembrar que qual que é a estrutura do ato administrativo? Ele tem 5 elementos, tá? Sujeito, que é a competência, forma, conteúdo, motivo e... Finalidade. Finalidade. Isso mesmo, finalidade. Quando eu estou falando de discricionariedade, eu estou falando do conteúdo e do motivo, tá? Jeito e forma sempre vão ser vinculados, tá? Então, o artigo 142 sempre vai existir no sentido de que, uma vez que o auditor fiscal vê no mundo dos fatos a ocorrência do evento, né, do fato gerador do tributo, ele tem que lançar, ele é vinculado à lei, tá? Ele tem competência, ele tem obrigação funcional de lançar segundo a forma prescrita em lei, tá? Quando eu estou falando de ato preponderantemente discricionário, é com relação ao motivo e ao conteúdo. Só com relação a esses 2 elementos do ato administrativo de lançamento, não com relação aos demais. Então, de novo, por isso que é algo que se mede em caráter de preponderância, tá? Então, assim, de ter alguma vinculatividade, tá? Mas quando a gente está falando de orientação que ele firma, de critério jurídico que ele firma, a atenção dele se dá justamente no motivo e na motivação. E isso que tem que guiar o regime de controle do ato. Porque o controle é do motivo, do conteúdo. Tá? Então, é isso
que vai ditar se eu tenho uma sucessão de atos e um modifica, o segundo modifica o primeiro, tá? Não é forma, não é sujeito competente, é o conteúdo. E se eu tenho uma mudança de conteúdo dentro de um conceito jurídico indeterminado, eu consigo atrair esse regime. Entende? Essa é a tese. Não, eu acho Entendi. perfeita e é interessante também porque a gente tem muito essa tendência de imaginar a lógica da discricionariedade. Eu volto para ele, gente, não é que eu odeio ele, não, eu gosto muito dele, estudei bastante por ele, tá? Mas eu acho que é importante a gente revisitar algumas coisas que a gente absorve igual esponja. Uma delas foi exatamente isso, ou seja, o ato discricionário ele não tem que ser motivado. Por que ser administração pública? Em alguma medida, ele vai precisar ser. Se eu estou pensando numa administração que seja totalitária, de fato, ele não tem que justificar nada. Ele decidiu e eu que calho minha boca que eu estou submetida a ele. Agora, a partir do momento que eu tenho uma administração que está sujeita a uma lógica democrática, por que ele não tem que motivar? Ele teria que motivar. E se ele motivar, ele está vinculado. Agora, se ele não motivar, eu posso questionar, até pelo próprio ato. Veja um exemplo que eu acho sensacional, que deu uma quebrada nessa lógica. Primeira vez que eu vi o Supremo fazendo uma análise com relação a critério de alteração de alíquota de imposto de exportação e importação. Foi no caso daquela resolução que permitiu que você reduzisse a zero a alíquota para importação de pistolas e revólveres. Estava em 20%, a alíquota se botou a zero. Foi uma ADI no Supremo. Fachin deu liminar. Liminar essa chancelada pela maioria. O ato não era vinculado a priori, porque está lá dizendo que você pode alterar dentro da margem legal. Ok, porque a lei deu essa autorização. Ok, mas o que Fachin falou? Não tem justificativa, você está violando um valor maior que a vida. Então, o que vai justificar você reduzir a zero? E aí, tirando qualquer conotação política no discurso, mas analisando tecnicamente a questão. Ele resolveu entrar numa análise que ninguém fazia antes, que era exatamente essa. Tipo, estou alterando de 20% para zero, entendeu? Uma questão de pistola que não precisava ser fundamentada, e aí se alegou questão de direito à vida e o caramba. Então, veja, a gente está realmente nessa virada, e o próprio Supremo, de certa forma, começou a trazer essa virada da discussão para atos que tradicionalmente nunca precisariam de vinculação e de justificativa. Né? Então, em todos os cursos de direito administrativo da vida falavam a princípio de que discricionários, o conteúdo não pode ser submetido à apreciação do Poder Judiciário. Tá? Isso não é objeto de controle. O que é objeto de controle é o ato vinculado. Né? Exatamente. Assim, então, vejam como está mudando até isso. Porque, de novo, são categorias fluidas, essas coisas dicotômicas de vinculado a discricionário, isso não funciona na prática. Então, você também tem que permitir que o judiciário consiga controlar, seja uma coisa, seja a outra. Tá? Esse é um excelente exemplo também dessa evolução dos institutos de direito administrativo que acabam repercutindo no nosso dia a dia. Não, e eu achei que você teve um pensamento realmente. Eu jamais chegaria a essa conclusão de que se você tem duas vias, você tem uma discricionariedade. Mas é fato. Porque se eu tenho duas vias, eu posso escolher uma ou outra, eu estou decidindo qual é a melhor naquele momento. Eu poderia dizer que não haveria discricionariedade se eu não tivesse duas vias, mas sim se eu tivesse evoluído para uma outra via, porque aquela primeira não se torna mais viável. Mas não é o caso. Se ambas continuam viáveis, eu estou tendo uma opção, e a escolha minha sem dúvida, é discricionária por parte da administração. Olha, eu me apoiei nessa conclusão que você fez. Tem administrativistas, muitos, que falam justamente isso. Até o próprio Celso Antônio, nas últimas edições da obra, ele assume isso, tá? Que existe discricionariedade nas interpretações de conceitos jurídicos indeterminados, tá? É que no direito tributário, o pleno articulado buga a gente. É verdade. Você fica colado ali, né? Tem que ser quase uma interpretação autêntica da norma e aquilo. Sair dali não tirar. Isso. Então, sempre parece que a gente está numa dicotomia legal e ilegal. Tá? E é engraçado, porque eu acho que a Tatiana, você está no doutorado, né, Tatiana? Eu vi. Sim. Eu achei que fosse me destruir. Eu falei, nossa, eles vão acabar comigo. Ninguém discordou. Ninguém discordou da conclusão. Porque é isso, chega a ser um realismo jurídico, digamos assim. Quando você assume, cara,
Quando você está interpretando, está mudando de opinião, não necessariamente você está falando de questões de ilegalidade. Pode ser que sim, pode ser que sim. Se eu tinha uma norma falando que construir um prédio não é construção civil, desculpa, essa primeira norma era ilegal, ela estava para além da moldura. Sim. Tá? Mas normalmente não é isso que acontece. É serviço de instalação do ar-condicionado, é construção civil? É essa a dúvida. E daí você vai ter interpretações possíveis sobre isso, entende? Não, total. Até porque depende do tipo de ar-condicionado. Uma coisa era aquele aparelho, né, que a gente botava ali, que já tinha um buraco pronto e que era só uma instalação. Outra coisa hoje é o split, que você tem que quebrar a parede, passar fiação, aí realmente você começa a ter cada vez... E é evolução. Aí, para resolver, para desenvolver seu argumento, você tem que entrar nas especificidades. Olha aí, mas não é? Porque o direito ele evolui com a sociedade. O que eu achei sensacional foi exatamente isso. A gente está trazendo essa discussão para cá, para o direito administrativo, para o direito tributário. Ele é legalista? É, mas ele também tem essa questão. Os conceitos indeterminados fazem parte de qualquer área do direito. E a gente vai estar tomando medidas e decisões com base nesses conceitos indeterminados. Dá para a gente imaginar aquela época em que tudo estaria previsto na lei, né? Por isso que, por exemplo, eu tenho ranço, as minhas amigas sabem disso, com relação à lei complementar 116, aquele rol de atividades anexas. Eu acho aquilo ali ridículo. Para o mundo atual, você chegar a dizer, não, olha só, eu vou enquadrar aqui se a atividade está no item 4.1, 4.0, 4... Cara, pelo amor de Deus, me dá o tempo. Então, assim, a gente tem que entender que a evolução faz com que a gente tenha que ter um trabalho mais profundo com relação à interpretação e moldura normativa. Olha, Thaís, eu só posso te parabenizar e agradecer, né? Porque eu acho que você fazer um doutorado, fazer um estudo nesse nível de profundidade, trazendo esse arejamento do direito administrativo para dentro do direito tributário, mostrando o quão importante prática é essa questão do 146, dando luz a essa interpretação que realmente, inicialmente, é bem complexa. Quando a gente vai estudar na graduação, às vezes a gente não dá a importância necessária, mas no dia a dia é extremamente relevante. Então, te agradecer por esse trabalho, te agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de dividir um pouco desse trabalho, desses anos de estudo aí conosco. Desejar muito sucesso profissional e agradecer a todo mundo aqui que está com a gente, Tati, Mari, prazer grande estar com vocês aqui também nessa live e a todos os nossos seguidores que estão aqui conosco até agora. E informar que esta live está gravada, então se você entrou agora no finalzinho, você vai ter condições de ouvir tudo desde o início, com a Thaís aí explicando a sua tese de doutorado para nós, que tem desdobramentos importantíssimos. Tchau, gente. Eu queria observar também, desculpa, Thaís, já te passo, que eu acho que o mais legal, o mais incrível é que você fez uma pesquisa que, fora a riqueza teórica, traz uma construção que auxilia a prática da advocacia, né? A construção de defesas em situações que são tão corriqueiras e que a gente precisa encontrar uma solução. Sua pesquisa lá traz uma fórmula, né? Pelo menos um caminho para ser explorado de uma forma bem pragmática e, bom, parabéns por isso. Às vezes é bem difícil a gente encontrar temas que são instigantes do ponto de vista teórico e que tem uma repercussão prática tão ampla, né? Porque é uma repercussão prática ampla para vários segmentos, para todas as relações conflituosas que podem surgir nesse impacto do direito tributário sobre as relações sociais que nós temos. Mas parabéns pela pesquisa, obrigada por ter vindo. Mila, sempre um prazer estar com você. Mari também. Beijinhos. Thaís, também vou aproveitar e te agradecer. Inclusive, eu vou reler essa sua tese justamente para entender melhor isso tudo, porque, olha, você me deu uma pegada nisso também. Esses atos vinculados e atos discricionários. Realmente, eu vou ter que repensar muita coisa. Então, muito obrigada pela sua participação, obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer estar aqui contigo. Você trouxe um tema bem complexo de uma forma muito leve. Fez a gente repensar aqui em muitas coisas. Foi incrível. Foi um prazer estar contigo essa noite. Obrigada, Micaela. Obrigada, Tati. Obrigada a todo mundo que está assistindo. E parabéns. Recomendação de leitura para todo mundo que estiver aqui na audiência. E também um pedido meu, assim, quando a gente se conhecer pessoalmente, por um autógrafo. Vou pegar o meu também.
A gente faz a filinha. Lógico, gente. Obrigada mais uma vez. Eu adorei estar aqui com vocês. Adorei as perguntas, adorei as colocações. Foi ótimo. E uma pena que eu vou perder o congresso da BDF. Vai ser no dia do CARF. Vai ser no dia das sessões do CARF, então eu não vou poder ir. Eu até me desculpei com a Dani Brigagão. Falei, ai, não vou poder palestrar. Mas então, a gente já se encontrava para assinar o livro. E estou sempre à disposição. E parabéns pelo projeto do Tributário em Jogo, muito bacana. Tenho certeza que tem muito mais conteúdo bacana aí vindo pela frente. Obrigada. Muito obrigada. Beijo grande, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus.